Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao CEPA. Alguém novo aqui na casa pela primeira vez, sejam bem-vindos. Então, o nosso tema de hoje é suicídio entre os jovens. É um tema um pouco pesado da gente abordar, mas como isso está muito intenso no momento que a gente está vivendo, a gente precisa de ter um pouquinho mais de informação para saber como lidar com esse aspecto que faz parte dessa transição planetária que a gente está vivendo agora. Vamos iniciar com uma prece, entrando em sintonia com as energias deste ambiente, que a gente possa refazer as nossas energias, nos preparando para mais uma semana de caminhada. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Esse nosso encontro de hoje é mais um estudo do que uma palestra, então fiquem à vontade em perguntar. Tá? Então, para a gente contextualizar o que a gente está vivendo hoje, esse aqui é um texto da codificação, tá? Obras Póstumas, 25 de abril de 1866. As obras póstumas não é que ele editou após ter desencarnado, tá? Ele tinha preparado isso já em vida, mas deixou esse material sem estar organizado em um livro, né? Então, o pessoal que continuou o trabalho dele, organizou esses escritos que ele tinha feito em uma obra que é a quinta obra da codificação. Regeneração da humanidade, esse é o título do capítulo. Aqueles, consequentemente, poderão voltar e se sentirão felizes, porque isso lhes será uma recompensa. Então, está falando de quem vai poder começar a fazer parte dessa transição, né, dessa nova era, dessa regeneração da humanidade. Quem importa que tenham sido e feito, se animados de melhores sentimentos, se encontram, longe de se mostrarem hostis à sociedade, serão seus auxiliares úteis, porquanto pertencerão à geração nova. Se vai ter uma geração nova, quer dizer que tem uma velha. E aí é que a transição está em ação, né? Nessa separação de quem vai continuar nessa nova proposta de aprendizado aqui na Terra e quem não vai poder continuar aqui. Não haverá, pois, exclusão definitiva, senão dos espíritos substancialmente rebeldes, daqueles que, pelo orgulho e egoísmo, mais do que a ignorância, se tornaram surdos aos apelos do bem e da razão. Esses mesmos, porém, não estarão votados à perene inferioridade. Dia virá em que repudiarão o passado e abrirão os olhos. Então, só não vai poder ficar aqui quem ainda se compraz no mal, né? Quem é substancialmente rebelde. Tá? Então, esses não têm mais vez aqui de nascer aqui na Terra. Então, quem está nascendo aqui é porque tem um pouquinho de boa vontade de querer mudar. Compreende que o que fez até agora não deu muito certo, então está com uma intenção de mudança. Não quer dizer que vão ser todos bons,
mas são espíritos já querendo essa mudança. Infelizmente, a maioria persistirá na sua cegueira e a resistência que virá a opor mascarará por meio de terríveis lutas o fim do reinado dos que a constituem. Desvairados correrão a sua própria perda, provocarão destruições que darão origem a um sem número de flagelos e de calamidades, de sorte que, sem o quererem, apressarão o advento da era da renovação. Então, esse pessoal que está fazendo todas essas violências que a gente vê aí nos noticiários, eles mesmos estão apressando a sua saída daqui. E a gente vai ver lá na frente também que quem é atingido por esses sofrimentos também tem alguma ligação com isso. Então não existe injustiça, tá? Tudo tem uma explicação. E como se não operasse com bastante rapidez a destruição provocada pela violência, pelo orgulho, pelo egoísmo dessa turma que não quer essa mudança, né? Os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, é o nosso tema de hoje. Tá? Isso aqui é um texto de 1866. Está dizendo que nos tempos, né, de mudança, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que antes mesmo de morrerem estarão riscados do número dos vivos. São esses os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja mais ligeira derrogação das leis da natureza. Então tudo isso vem numa sequência natural, em função dessas leis universais que a gente está atrelado. Então realmente essa transição planetária, por colocar para fora tudo que a gente tem de lixo, causa isso aqui, ó, esses suicídios e o que ele fala aqui também de loucura, né? A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens, aqui não no sentido de homens, né? Mas de seres humanos, né? Aqui na Terra. Então a gente precisa estar atento, porque ao nosso redor provavelmente a gente vai encontrar pessoas nessas condições. A gente tem que saber como lidar com isso, o que a gente pode fazer para auxiliá-las. Contudo, através da escura nuvem que vos envolve e em cujo seio ronca a tempestade, já podeis ver despontando os primeiros raios da nova era. A fraternidade lança seus fundamentos em todos os pontos do globo e os povos estendem uns aos outros as mãos. Então, apesar de tudo que está acontecendo, essa mudança não vai dar em um salto. A bondade começa a crescer e a maldade começa a diminuir. E assim, aos pouquinhos, a gente vai transformando este mundo num lugar melhor de se viver. E a gente percebe aí, quando a gente está em contato com as pessoas, né? Tem muita gente boa, tem muita bondade, mas o que mais dá notícia são as desgraças, né? Por isso que está cheio disso nas mídias e nos noticiários, né? O mundo se acha empenhado no imenso trabalho de gestação que já dura um século. Então, em 1866, já dizia que já fazia um século que tinha iniciado esse processo. Então, em 1750, mais ou menos, começou esse processo de transição. E agora a gente está no auge dela. Ou pelo menos bem perto do auge. Nesse trabalho ainda confuso, nota-se, todavia, que predomina a tendência para determinado fim, o da unidade e o da uniformidade, que predispõe à confraternização. Esse aqui é um capítulo do livro Reencontro com a Vida, do Divaldo, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. O capítulo 24 fala do suicídio. Então, isso aqui é um livro recente, é desse século agora, desse milênio. Tá? Então, não é muito antigo não essa informação aqui. Em expressivo número de transtornos da personalidade, o espírito em curso nos códigos de resgate compulsório
opta pela perversidade quando não logra atender às paixões que o comburem, culminando na fuga terrível do corpo através do suicídio. Então, um grande número de transtornos da personalidade, ou seja, são pessoas que estão perturbadas psiquicamente, então não fazem isso porque querem, porque realmente não encontram solução, ou alguns por rebeldia também, por não aceitarem a condição atual, né? Perderam o humano que tinham lá no passado, o controle que tinham, então agora por rebeldia não aceitam essa condição e acabam fugindo pelo suicídio, e a seguir ele vai relatar um pouco do que acontece. Então, colhido pela vida que supunha poder destruir, né, porque queria fugir disso, é arremessado na direção de outros infelizes do mesmo gênero de rebelião, sintonizando com eles pelas vibrações densas que o caracterizam, assim formando verdadeiras legiões de apaniguados do mal. Então, tentou o suicídio, conseguiu, mas apenas encerrou a vida no corpo físico, continua com o corpo espiritual em condições horríveis. Constatando o engano que se permitiu, demorando-se no horror da decomposição cadavérica, cujos processos experimenta em face da imantação perispiritual, ou seja, não é um castigo imposto, ele participa da decomposição do cadáver porque forçou esse desligamento. Numa morte normal, esse processo de desligamento é natural, né? Quando você força isso, é como uma fruta madura, né? Ela cai do pé, é natural. Agora, quando você arranca ela, aí você está forçando esse processo e você fica imantado ainda ao corpo. As ligações energéticas são muito fortes. Então, ele participa de toda a decomposição do corpo. Descobrindo em grande número de vezes a interferência de outras mentes que o induziram ao aberrante fenômeno autossído, ou seja, quando está ali participando da decomposição do cadáver, ele percebe os espíritos que induziram ele ao suicídio. Porque o suicídio dificilmente é uma causa apenas, né? Então é uma prova que o espírito está passando, porque já fez isso no passado, e também outros espíritos que o estão induzindo, porque vem esse ponto fraco nele, são inimigos dele do passado. Então, chega numa condição ali que o espírito não consegue suportar, que sucumbe. E todo esse sofrimento aqui vem por um motivo, para que na próxima existência ele tenha mais força para lutar contra. Então, não é castigo, é aprendizado. É para que o espírito tenha força de lutar contra isso. Por isso, o tamanho do sofrimento. Oi? Quando é cremado o corpo? Se o espírito está ligado no corpo, é um sofrimento horrível. Tá? Porque ele sente todo o processo ali da cremação. Então, daí varia muito de espírito para espírito. Tá? Mas uma orientação que veio através do Chico é que em torno de 72 horas, a maioria das pessoas já estão desligadas, em condições normais. Né? Quando é um suicida, não, ele vai ficar imantado, mas aí o sofrimento vai ser quase igual, né? Ou pelo fogo, por participar de toda a decomposição do cadáver ali, ele vai ficar imantado no corpo ainda mais tempo, né? Mas confiar que ninguém está desamparado, tá? Se uma pessoa desencarnou e a família quer cremar em 48 horas, confiar que tem um amparo espiritual. Se ele tiver mérito, ele vai ser desligado do corpo por um auxílio, né, da espiritualidade. Tá? A revolta atinge-lhe índice insuportável de desespero e a loucura normalmente dele apodera-se. Então imagine ele que queria fugir da vida porque não aguentava mais, descobriu que piorou a situação. Então, a situação do espírito é pior ainda, porque ele compreende que piorou uma situação que ele queria fugir. Ou seja, aí não dá mais de voltar. E aí ele deseja voltar para a situação que estava, não estava tão ruim quanto está agora. Mas tudo isso para que na próxima existência ele tenha condições de lutar, mais força para lutar contra, né, esse impulso.
passam a inspirar as mentes e emoções mais débeis para que optem também pela fuga espetacular, gerando conflitos psicológicos e empesteiam também a psicosfera daqueles aos quais antagonizam, de forma a produzirem desespero e desânimo, que mais confundem e perturbam as vítimas. Então, além de estar revoltado, como eles estão nessa mesma vibração do suicídio, eles tentam não sofrer sozinhos, fazer com que outros também queiram passar por isso. Então ficam, como eles ali perceberam espíritos que os induziram, eles também vão induzir outros a cometerem o suicídio. Como se isso desse um pouquinho de prazer para eles, esquecessem do que sofreram, né? A sanha da maldade deles atinge tal patamar de insensatez que trabalham em favor da ocorrência de acidentes, provocando desastres cruéis, de modo que igualmente se possam beneficiar das energias físicas. Ou seja, quando há um desencarne, há ali uma liberação de energia. E esses espíritos absorvem essa energia, né? Como se eles pudessem ter um gostinho de estar vivo novamente, quando entram em contato com essas energias físicas. Então está dizendo aqui que eles provocam acidentes, desastres. Seria também de pensar-se que disporiam de um poder ilimitado em face das infelizes atividades a que se entregam, às vezes com o êxito que lhes é particular. No entanto, transformam-se nos braços da divina justiça, alcançando os trânsfugas dos deveres não cumpridos, os renitentes no mal, aqueles que necessitam de retorno apressado. Então, eles conseguem sim provocar acidentes, mas não para todo mundo, apenas com quem está no ponto já, que está precisando sair do corpo. Por expiação, por não estar aceitando, né, esse aprendizado. Então, conseguem êxito sim, mas apenas com quem está precisando passar por aquilo. Então, eles se tornam auxiliares braços da divina justiça, mas vão estar com isso plantando mais sofrimentos para ele lá na frente. Então não conseguiram fazer o mal deliberado, conseguiram apenas ser um instrumento para aqueles que também precisavam passar por isso. Então esses infelizes preferem a condição de verdugos, ou seja, prejudicando outros, tornando-se instrumentos utilizáveis, mesmo sem que se deem conta, sobrecarregando-se de futuras aflições pelos atos vis, enquanto que a depuração do planeta e dos devedores para com a vida tem seu curso normal. Então acham que têm um poder nas mãos de causar sofrimento para outros espíritos e mal sabem que estão plantando sofrimento para si mesmos lá na frente. E aí começam as consequências, né? Em próximas existências, né? Deformações físicas genéticas e aberrações mentais tomarão conta da sua organização física, a fim de que possam expiar os crimes perversos, desse modo experimentando solidão e desamparo, de maneira que aprenderão a respeitar a vida. Recuperar-se-ão, sim, porque o amor a tudo preside, e mesmo quando se expressa através de recursos aflitivos, não deixa de ser constituído de misericórdia e compaixão. Então, o que a gente está vendo, essa gama enorme de problemas, principalmente psíquicos, né, e não tão físicos ultimamente, até porque a maioria dessas dificuldades tratadas como problemas psíquicos, né, a pessoa não tem tanto problema genético, né, sim é mais do psiquismo, né, do espírito em lidar consigo mesmo, né, com tudo que sente, com tudo que é fora do inconsciente, né? Então essa dificuldade é enorme porque a gente carrega praticamente um inferno dentro da gente e a gente precisa aprender a lidar com isso. Mas quando a gente entende que isso existe e que há um jeito de lidar com isso, fica mais fácil da gente não se deixar levar pelos impulsos do suicídio, né? Tanto nossos, né? Porque essas nossas existências rebeldes do passado que optaram pelo suicídio ainda acham que tem que continuar e acabar desse jeito, né, com a vida. Porque acham que não conseguiram, até porque não morreram. O corpo morreu e eles acham que não tiveram sucesso, porque eles não morreram.
Então eles ainda acham que a saída é o suicídio. Então a gente tem que lidar com esses impulsos. O número de suicidas que desperta além da cortina das sombras da carne é expressivo, muito maior do que a gente imagina aqui. Então, o que a gente tem aí de estatística é muito menos do que realmente ocorre de suicídio. Uns porque a família é coberta, né? Outros porque nem sabem que é suicídio que estão fazendo. Né? Então, todos os enganos de que se utiliza a criatura para ludibriar as leis soberanas, né? Entre esses, que também são suicidas, estão os viciados de qualquer tipo. Os temperamentais, que consumiram as energias no ódio, nos ressentimentos, nos ciúmes exacerbados, nas paixões acelvajadas, em que se desestruturaram. Então, as pessoas que não têm equilíbrio emocional, que se deixam levar pelo ódio, pela raiva ou pelo sensualismo do corpo, seja por tóxicos, né? Seja por sexo, qualquer tipo de como é que ele chama aqui? Paixões acelvajadas, né? Se você está consumindo a tua energia vital nisso, em excesso, você é um suicida. Vamos pensar assim, o ser humano quando nasce ele traz como que uma bateria carregada, não dá de recarregar, tá? É uma bateria que tem ali a energia para a duração do que você precisa viver. Se você programar uma vida de 60 anos, vem com energia para 60 anos. Se programou para 80, 90, então ele vem com essa quantidade de energia vital, ou seja, o teu corpo está preparado para suportar esse tempo de vida aqui. Se você aumenta o desgaste do teu corpo, tanto psíquico quanto físico, você está diminuindo a duração da bateria. E quando chegar lá no final, você pode estar tranquilo, não fazendo nada de errado, assim, visivelmente, né? Mas por ter exaurido essas energias durante a vida, você vai 10 anos antes. E é um suicídio. Exemplo disso a gente tem do André Luiz, né, no filme Nosso Lar, né? Ele foi parar lá no umbral e o pessoal chamando ele de suicídio, ele não entendia por quê, né? Mas o desregramento da alimentar e da bebida que ele teve durante essa vida foram 8 anos que ele abreviou da existência que ele podia estar lá no corpo físico, né? E foi um suicida. E mesmo ele não teve regalia, ele ficou esse tempo lá depurando, para que na próxima existência tenha mais força para lutar contra. Então está dizendo aqui que todos nós somos suicidas em potencial se a gente não cuidar do nosso corpo. Depurar-se-ão aprendendo a respeitar o dom sublime da vida, que é constituída pela essência do amor de nosso Pai. Então, tem jeito. Isso faz parte do aprendizado. Então, todos os espíritos passaram por isso, mesmo os santos que a gente vê agora, aprenderam dessa forma. Então, não quer dizer que uma pessoa que passou pelo suicídio é uma pessoa inferior, não. Ela está passando por um aprendizado que talvez a gente nem esteja preparado. Né? Talvez a gente veio nessa vida para ter um pouquinho mais de preparo para numa próxima passar por essa prova. Né? Por isso, nunca julgar. Está lá no Evangelho, né? De não julgar os outros. Porque a gente não sabe se estivesse na situação da pessoa, nas mesmas condições, não faria igual ou pior. Então, o suicídio não dá de dizer a pessoa se suicidou, vai sofrer. Cada caso é um caso. Você tem que avaliar aqui os agravantes e atenuantes, né? Se a pessoa está com uma perturbação mental e por não conseguir lidar com isso num momento de desespero, cometeu o ato, ela não vai ter o mesmo sofrimento de alguém que por rebeldia, por não aceitação da condição atual, conscientemente resolveu finalizar a existência. As consequências também, então, estão diretamente proporcionais, ligadas, né, aos agravantes e atenuantes também. Pode ser menor e pode ser maior. Isso a gente vê também aqui em casos relatados. Um que me marcou
foi de um jovem que se suicidou na casa, se enforcou na casa dos pais. Eu conheci esse jovem e em torno de mais de 10 anos, acho que entre 10 e 15 anos depois, num socorro espiritual que estava fazendo aqui, ele apareceu e me chamou a atenção, né? Quando eu estava atendendo, me lembrei desse jovem, fazia tempo que eu não pensava nele, né? E aí eu perguntei para ele se era essa pessoa, ele confirmou que sim. E disse que ele fugiu pelo suicídio pelo medo de assumir para a família que era homossexual. Então, a falta da gente ter esse respeito, ou a família, às vezes, que começa a fazer piadinha, né, inibe a pessoa de realmente assumir essa condição, né, e ela fica guardando isso dentro dela a tal ponto que fica insuportável para a pessoa. E acabou fugindo pelo suicídio. Então não tinha muito agravante e foram 15 anos, em torno de 10 a 15 anos, que demorou para ele conseguir poder sair dessa situação em que ele se jogou, né, pelo suicídio. Realmente um fato triste, né, por falta da nossa percepção de quem está ao nosso redor, da falta de respeito pelo ser diferente, né. Então, esses preconceitos que a gente carrega pode trazer sofrimentos que a gente nem faz ideia, e a gente está ligado nisso, né? Vai ter que voltar em outra existência para ajudar aquele espírito que a gente, pela nossa invigilância, fez com que ele não conseguisse lidar com tal situação. Então, é muito complexo o que a gente vive aqui, né? Ao que a gente está ligado pela nossa responsabilidade do que a gente faz, do que a gente fala. Ideias suicidas, então pode ser tanto de vidas passadas, como eu comentei antes, né, que a gente já fugiu pelo suicídio, e essas ideias continuam, porque está no nosso inconsciente, faz parte da gente, não é obsessão. E também tem a parte que foi relatada ali do Manuel Filomeno de Miranda, né, que realmente é a obsessão. São suicidas que encontram na gente essa brecha, né, essa forma de pensamento ali no psiquismo e intensificam essa ideia, né? E induzem também ao suicídio. Então, muito cuidado com essas ideias, de não alimentar, né? Se vem essa forma de pensamento, faz uma prece, pede amparo, para que isso não se agrave, né? E orientar isso também para quem vem comentar com a gente, né? Ou se você percebe alguém que está mudando de comportamento, não era desse jeito, está ficando assim, procurar conversar, orientar essas pessoas, né? Para que tenham força de lutar contra. Então, lembrança de outra encarnação, onde a criatura já praticou o suicídio em decorrência de dificuldades em aceitar a vida, ou ajustar-se às injunções que a mesma impõe. Ou a obsessão através de pontos fracos, tais como vícios químicos, imoralidade, pessimismo, medos. Então, tudo isso abre portas para que essas ideias venham de fora e aí piora a situação. Então, por isso, orar e vigiar do Evangelho. Cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente alimenta, com o que a gente deixa entrar no nosso campo mental. E também orientar quem está ao nosso lado também, cuidar com o que a gente permite de vibrações no nosso lar, né? Esse aqui é um trecho do Emmanuel, psicografado pelo Chico, Religião dos Espíritos. O capítulo aqui é suicídio. No suicídio intencional, quando a rebeldia, né, a não aceitação da condição atual, sem as atenuantes da moléstia ou da ignorância, há que considerar não somente o problema da infração ante as leis divinas, mas também o ato de violência que a criatura comete contra si mesma. Atormentada de dor, a consciência desperta no nível de sombra que se precipitou, pelo tempo indispensável à justa renovação. Então, não é pouco tempo que esses espíritos ficam lá, e mesmo que você abra um atendimento, tirando ela, levando para o hospital, ela mesma, por estar nessa vibração perturbada, ela acaba sendo atraída para esses locais de novo. Então, realmente é só o tempo que cura isso.
Esse tempo aí, dificilmente menos de uma década de sofrimento intenso. Vocês imaginam o que é uma pessoa 24 horas por dia sofrendo, sem ter pausa para cafezinho, para cochilar, para nada. Então ela fica revivendo o momento do desencarne ali, né? E quando terminou, acha que acaba, daí começa a reviver tudo de novo, né? O Divaldo mesmo conta um caso que ele leu a notícia de um pai desesperado que se jogou na frente do trem, né? Porque estava com dificuldade para manter a família, né? Para sustentar a família, né? E piorou ainda a situação, né? Porque a família não tinha mais nem ele para auxiliar, né? Então, o Divaldo lembrou, por ter se ligado a essa notícia ali, todo dia fazia uma prece por ele, né? E alguns anos depois, esse espírito veio do lado dele, como ele é médium, e falou para ele, né? Agradecer as orações dele, porque no momento que o Divaldo estava fazendo uma prece por ele, ele tinha um instante de sossego. Um instante. E depois começava tudo de novo. Ele se sentia se jogando na frente do trem, o trem estraçalhando todo o corpo dele, ele perdendo a consciência, e voltava de novo, se jogando na frente do trem, o trem estraçalhando o corpo, perdendo a consciência. Então ficou revivendo isso anos a fio. Imagina o sofrimento que é para um espírito passar por isso. Então realmente não vale a pena, e tudo que a gente puder fazer para auxiliar quem a gente percebe que possa estar nessa situação, né, é um grande auxílio para essa pessoa, porque às vezes ela já está pronta ali para passar pela prova, né, e com a ajuda da gente pode ser uma vida menos que ela tenha que passar por essa prova, né? E todo auxílio que a gente dá para alguém, talvez a gente está só devolvendo, né? Talvez a gente também, quando estava passando por isso, também recebeu o auxílio de alguém. Então a evolução não é individual, a gente está caminhando juntos. E quem está mais na frente dá as mãos para quem está mais atrás, e quem está mais atrás dá as mãos para quem está mais atrás ainda. E a gente mesmo vai se ajudando e vamos melhorando este mundo. Cooperando. Aliás, a Terra é uma grande escola de cooperação. A gente está aqui para aprender a respeitar, para aprender a ajudar. Porque o principal motivo da gente estar aqui é o egoísmo. Então, realmente, vale a pena tentar começar a seguir a orientação do Evangelho, né? Que foi o resumo do que a gente precisa fazer para mudar, para sair desses sofrimentos, né? Então, vale a pena ajudar. Vale a pena perdoar, porque nós somos os maiores beneficiados. Mas o orgulho torna difícil a gente perdoar, porque a gente quer ver o outro sofrer, porque nos fez sofrer também. Isso é um círculo vicioso. A gente só vai sair disso quando perdoar. Mas a gente perdoa mais ou menos. Não, eu perdoo, mas Deus sabe o que faz, né? Esperando que a pessoa sofra também. Então, realmente é difícil, mas é o caminho. E sabendo que vale a pena, a gente cada vez vai ter mais força para começar a mudar. Perdoar mais, agradecer mais. Tudo está difícil, mas eu sempre comento, nada de ruim não pode ficar um pouquinho pior. Então é bom agradecer, mesmo que está ruim. Vale a pena. E tudo que a gente está passando foi a gente que plantou. Então não adianta reclamar e achar que a vida é injusta ou que Deus foi injusto na nossa existência aqui. E só tem um jeito de sair, por nós mesmos, não dá de pedir para ninguém. A gente pode pedir um auxílio, mas nós temos que também dar o nosso passo. Se a gente sentar e cruzar os braços, não tem jeito. A situação fica cada vez pior. Mas vale a pena. A gente está já no auge desse processo e a tendência é esses sofrimentos diminuírem, né, nesses aspectos aqui, né? Da gente começar a poder parar e se observar, perceber o que a gente é, né, o autoconhecimento, perceber de onde vêm essas nossas tendências, começar a se observar mais e tratar cada um desses aspectos que a gente percebe que não está legal, né? Tem muita coisa boa para a gente viver ainda, a gente agora está tendo condições de começar nessa nova etapa da nossa evolução aqui na Terra. Vale a pena esse esforço de mudança. Apesar de tudo que a gente vê aí,
tem esperança para a gente, sim. Vale a pena esse esforço. Algum comentário? Dúvidas? Espero que não tenha sido muito pesado esse nosso assunto hoje, mas realmente é preocupante, tá? As estatísticas, e como ele comentou aqui, o que está na estatística é muito menos do que realmente acontece, né? Se a gente puder ser um ponto de apoio para quem está ao nosso redor, já vai diminuir bastante ou acelerar pelo menos esse processo das pessoas começarem a lidarem com o que tem internamente, né? E não tem jeito de fugir disso, não dá de tirar isso com a mão. Cada um de nós precisa lidar com o que carrega internamente. Podemos encerrar? Vamos encerrar com um passe coletivo. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos, mentalizando uma onda de energia clara, leve, envolvendo todo o nosso corpo, deixando em cada célula o que ela precisa para o seu funcionamento saudável, desintegrando energias densas que possam prejudicar a nossa saúde, nos preparando para mais uma semana de caminhada, ampliando essa energia, envolvendo o nosso lar, nosso local de trabalho, todas as pessoas que convivem conosco, principalmente aquelas mais difíceis de conviver, que essa compreensão de que ser diferente não é errado, só não é a forma do nosso aprendizado, é o aprendizado dele, aprender a respeitar essas diferenças, e apesar de tudo essa pessoa vai aprender também, sofrendo um pouco mais ou um pouco menos, mas o nosso respeito não atrapalha essa evolução. E nesse propósito de uma semana abençoada, abençoando também todos os pais, nesse trabalho, nessa responsabilidade enorme que tem no preparo dessas novas vidas, apesar de serem espíritos imortais, esse preparo inicial que recebem dos pais, da família, é muito importante para que a pessoa tenha mais forças para lutar contra os aspectos que veio trabalhar aqui. Vamos vibrar uma prece nessa intenção. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Uma boa noite e uma semana abençoada a todos.